Ok, meus amigos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento tão maravilhoso na tua presença, diante de pessoas tão especiais, todos com saúde, graças ao Senhor. Te agradecemos por mais esse momento de estudo da tua palavra, dos teus ensinamentos, dos teus princípios, Senhor. E que, mais do que conhecimento que possamos adquirir hoje, que possamos pôr em prática segundo a tua vontade. E sabemos que essa é a tua vontade, Senhor. Muito bem, Lúcia, obrigado por esse momento de prece e vibrações, pedindo assim a presença dos espíritos vinculados ao Bezerra de Menezes, que sempre tem nos acompanhado, não só a mim, como todos os integrantes. E vamos dar sequência hoje, ainda com o capítulo 6, o Cristo Consolador, que foi escolhido assim, não por acaso, porque diz os Espíritos que o acaso é o nada não existe, portanto não pode fazer coisa alguma, tudo tem uma razão de ser. Então, como a gente está vivendo essa época de, eu diria, no dizer de Joana de Ângeli, desafio. O espírita tem que excluir do seu dicionário a palavra problema. Nós temos desafio. Sei que para muita gente é um pouco difícil, né, doloroso. E aí vem esse capítulo, justamente o Cristo Consolador. Tem consolador maior, não é? E aí, especificamente mesmo, a gente tem hoje a lição Advento do Espírito de Verdade. Como ela é um pouco longa, a gente vai ter hoje a primeira parte e na próxima quarta a gente conclui com a segunda, tá? Então, Beta vai estar com a palavra e, como eu disse depois, eu tenho algumas provocações em torno do tema, só para a gente apimentar a nossa conversa, tá? Beta, com a palavra. Microfone. Não, pronto. É que você a assistência técnica já está aí presente. Não vai ler a lição não, Chico? Pode ler. Bom. Pode ler. Agora lê um trecho, não é por conta do tempo. Mas é só essa parte de 5 mesmo. Pronto. Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, pelo Espírito da Verdade, Paris, 1860. Item 5. Venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas asperezas, nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas
devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, tá bom? Continuo? Então, a gente tem o capítulo O Consolador Prometido, são poucas lições, não é? Mas, no entanto, muito profundas. E quando eu estava lendo isso, realmente eu me emocionei. Aí a gente diz assim, é uma lição que a gente está acostumado a ler, né? Cai esporadicamente ou faz o estudo seguido, mas tem dia que quando a gente abre uma lição dessa, ela fala diferente no nosso coração, né? E aí eu vi como um pai falando para o filho, orientando, dando os bons conselhos, né? E é alguém muito maior do que nós, homens, ainda imperfeito, que tem outras lições, e uma passagem que diz assim, do Evangelho, se tu, o pai da terra, o filho pede um pedaço de pão, jamais vai dar uma serpente ou qualquer outra coisa. Imagine o pai que com a doutrina, com essa revelação que Jesus trouxe, a gente aprendeu que o pai é amor, que o pai é perdão, que o pai é nova oportunidade, que o cair é nosso, mas que o levantar, ele vai nos auxiliar. E é claro que, como todo um clã, existe aquele que é o pai, existe a mãe, existem os irmãos, e nós temos a Jesus, que foi o que ele enviou e trouxe essas verdades espirituais, na qual no passado a gente ficava perdido. Era só sofrimento sem uma perspectiva de um dia se melhorar. Mas com a doutrina dos Espíritos, e particularmente toda a doutrina, todo o compêndio que tem, é de muita consolação, mas particularmente o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz uma orientação muito ampla de verdades, que não é aquilo que a gente está acostumado a cultuar. Então, todas as divergências, todo o caminho que a gente sai da rota, que tem um caminho correto que nos leva a nos espiritualizar, né? É esse que nos leva ao Pai. É isso que Jesus trouxe como um grande receituário para que a gente caminhe e que a gente entenda, mas que entenda para também vivenciar, porque se eu entendo, eu automaticamente vou ter uma postura ou uma ação diferente. E isso a gente tem que implantar dentro do nosso lar. Toda a transformação que a gente quer e espera, de tudo que a gente tem aprendido com a doutrina, a gente ainda está no patamar de querer que o outro faça, mas na realidade, quem precisa aprender e ser somos nós, com todas essas reflexões. E a partir do momento que a gente sente que a gente vai começando a se modificar, não modificar para que o outro veja que eu estou fazendo diferente, não. É uma modificação que vai acontecendo, que muitas vezes a gente nem tem a consciência, mas o outro está vendo, mas não que a gente queira. É uma questão de mudanças íntimas, do sentir diferente. E com a pandemia, como dizia Cleide, né? Lá no grupo do Bezerra, ela dizia assim, nunca esta lição esteve tão atual como nos dias de hoje, né? Nossa irmã Cleide falando. E realmente, por conta do sofrimento, da dor, do desespero, porque a gente é muito influenciado quando a gente não tem essas orientações, quando a gente não segue, porque todos nós temos, mas quando a gente não segue. Aí começam os meios de comunicação tão importantes como agora, né? Que a gente está no conforto da nossa casa, né, Silvia? Está no conforto, estamos aqui interagindo, conhecendo pessoas, e o que é muito importante, numa amplitude de conhecimento, não importa o segmento que a gente tenha, o importante é entender a mensagem do Evangelho
porque isso é o que vai nos conduzir de uma forma mais equilibrada. E aí a gente começa realmente a ter uma consciência e agir diferente. E quem mais vai ganhar com isso? Nós, lógico, e automaticamente os outros, né? Mas que a meta seja a minha transformação, porque agora eu vou entender o mundo diferente, eu vou ser mais ameno, eu vou realmente fazer o que o Pai está nos pedindo, como fala na lição. A gente se aproxima mais do reino de Deus, né? Porque a gente traz tudo dentro da gente. Como é que Ele nos fez? Ele fez a semelhança dele. Como é que o Pai vai nos fazer? Com todos os recursos para que a gente seja feliz. Agora, eu não posso ser feliz sozinha, eu tenho que ser feliz numa mudança que eu vou contagiando os outros, mas essa que não seja a nossa preocupação, seja uma mudança naturalmente, como Santo Agostinho, né? Como tantos outros que foram se modificando, Paulo, o apóstolo dos gentios, e tantos outros, um Chico Xavier, né? Que nas respostas dele, quando se elevava o espírito dele, ele dizia, mas eu sou a purgazinha lá daquele animal, né? Porque ele sabia que por mais que ele entendesse, era muito mais do que as pessoas viam, porque o parco entendimento da gente nos leva a endeusar certas pessoas que, na realidade, quando a gente faz isso, prejudica o outro, porque se o outro cair, a gente já não aceita. Então, mas ele diz aqui que eu acho muito importante, meu Pai não quer aniquilar as raças humanas, ele quer que, ajudando-os uns aos outros, eu achei isso perfeito, mortos e vivos, isso é muito importante, ou seja, mortos segundo a carne, né? Segundo a carne. Há tantos que consciências já estão mortas, né? Conscientemente, que não compreende ou que não quer compreender, torna-se uma criatura de consciência morta. Mas é uma opção da pessoa, né? Não é isso que o Pai quer. Quando ele disponibilizou, quando Cristo se tornou esse irmão que já nos amava antes mesmo da terra se compor, que ele participou de tudo isso, antes mesmo da gente estar no planeta Terra, ele já nos amava, né? Então, é um sentimento muito maior, e foi o Pai que nos enviou esse Cristo Consolador, né? Esse Cristo que vai o tempo todo nos fortalecer. Agora, é preciso querermos, é preciso mudarmos a nossa forma de ver, de pensar, de agir, porque só assim a gente vai se aproximando, né? Ainda somos homens fracos, somos, mas entendendo que o cair somos nossos, mas o levantar, o Pai vai estar sempre disponível a nos dar a mão, como os espíritos abnegados também. A gente esquece muito do anjo de guarda nosso, né? O anjo de guarda que nos protege e que a gente precisa continuar buscando os ensinamentos. E na pandemia, a gente vê que a oportunidade é muito importante, é só aprendizado. Desencarnar, minha gente, todo santo dia desencarna. A gente que trabalha em hospital sabe, hoje a mídia é importante, mas ela foca num termo que tudo é Covid, mas tem muita gente com problemas oncológicos, N situações que chega e pela comorbidade, pela imunidade baixa, ele contrai o vírus como H1N1, como a influenza, que a gente já vivenciou. Então, todos os dias estão desencarnando, porque só há uma transformação quando o homem vai partindo, a transformação do planeta que eu estou falando, vai partindo para que outros cheguem em mais equilíbrio para ajudar nessa grande transformação da Terra. Então, para encerrar, o advento do Espírito de verdade é este Consolador que nos trouxe essas verdades e que a gente aprendeu. Quando a gente é católico, a gente aprende com certeza sobre Deus,
sobre os santos, que hoje a gente sabe que são os espíritos desencarnados, né? Mas que quando a gente chega na doutrina, a gente se aprofunda, a gente sabe que a nossa ação de hoje vai repercutir no dia de amanhã, após o nosso desencarne e quando a gente retornar. Então, é um caminho que precisamos estar trilhando com muita consciência, e a gente só se conscientiza quando a gente estuda, quando a gente analisa e consegue captar essa profundidade que é essa doutrina que a gente abraçou. Então, muita paz para todos, né? Bom dia, boa tarde e boa noite para todos, né? Bom, muito bom, olha aí. Tá vendo? São os valores do Bezerra de Menezes, e eu estava aqui intimamente vibrando, porque Beta colocou com muita propriedade a essência da lição, que, como sempre, não vai dar tempo, não é? Mas, quando ele diz, vem outrora os transviados filhos trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, ela sintetizou com muita profundidade, porque colocou o quê? Hoje a gente tem, com essas informações, a consolação verdadeira da compreensão do que, lamentavelmente, ainda somos esses transviados, filhos de Israel, porque a palavra de Jesus, ela não era colocada apenas para um povo. Foi apenas uma pergunta que foi feita, mas as suas palavras têm um cunho universal. E Beta colocou com muita propriedade, com muita profundidade, que quando nós somos considerados por Jesus transviados de Israel, é porque ainda sofremos por transviarmos das leis de Deus, apenas e tão somente isso, não é? Se a gente se desvia do caminho reto, que ele, inclusive, vai chamar aqui, ó, reto e largo, veja como é que Jesus coloca, enquanto que a gente quase sempre se refere que a porta do bem é a porta estreita, o caminho do bem, veja como os Espíritos colocam, reto e largo. Largo por quê? Porque toda a estrutura das leis universais foram perfeitas para a nossa felicidade, para o nosso bem. Agora, a partir do momento que a gente desvia, vamos ter muito mais o que dificuldade. Eu estava vibrando porque eu assisti a um vídeo de 3 minutos do Luiz Felipe Pondé, que a gente sabe que é um filósofo assim, muito conhecido até mundialmente. E a pergunta que foi feita a ele, se ele considerava uma das vertentes do espiritismo, já que ele é filósofo, ele reconhecia como uma filosofia séria, e só vocês vendo o que ele disse sobre o espiritismo, denegrir o espiritismo, e aí eu particularmente entrei e disse a ele, como eu era um grande filósofo, inclusive eu o consultava, porque, como Paulo diz, conheci de tudo e retei o que for, mas ele, como um filósofo muito conhecido mundialmente, deveria ter mais critério. E o critério da verdade é, primeiro, a gente só abordar um assunto quando a gente estuda. Então, ele pode entender muito de filosofia, tá certo? Materialista, mas de espiritismo eu coloquei lá. O senhor, lamentavelmente, tem uma prova concreta de que não entende absolutamente nada. Então, não deveria se pronunciar a respeito de um assunto que o senhor desconhece. Porque a gente não pode ficar calado. É como nos diz Martin Luther King, a nossa geração lamenta tanto os crimes dos perversos como estarrecedor o silêncio dos inocentes. Por quê? Se eu tenho convicção, e como nos diz a irmã espírita, ser o nome de teu nome, e se eu vejo alguém desvirtuando, ele pode entender respeito, ele pode entender muito filosofia, mas de filosofia espírita ele não entende. Por quê? Porque não tem essa visão mais profunda que os espíritos nos deram, porque os espíritos nos deram os ensinamentos que são o oposto e estão acima das convenções humanas. E muitas das vezes, muitos filósofos como ele, importantes, às vezes se pronuncia mais por conveniência do que por convicção. Então, eu quero parabenizar a Beta e abrir. Eu prometo que eu não vou mais intervir, mas eu não poderia ficar calado, porque você, Beta, foi muito feliz nas suas considerações simples e profundas, porque filosofia não precisa se complicar, não. A gente tem que falar sobre filosofia de vida,
né? Porque ninguém está atrás absolutamente de conhecimentos acadêmicos que às vezes só infla o nosso ego. Então, parabéns. Como eu disse, eu vou até desligar meu microfone. Agora, antes disso, veja, não vai dar tempo eu até fazer minhas provocações. Eu vou deixar que vocês falem, eu vou fazer nem provocação, viu? Vamos lá. Eu não vou apontar, não. Quem quiser falar. Vai, Luci Carla. Discute agora o que tu discutiu comigo agora de tarde. Bora lá. É porque ela estuda. E, como sempre, né? Silvinha é a primeira vez, está cautelosa, né? Se sentindo honrada em participar disso. Então, como não sei se é do caráter, da personalidade, Silvinha é muito cautelosa. Mas Luci Carla hoje trocou umas palavrinhas comigo, né? E assim, deu show. Aí eu disse a ela, você precisa se soltar mais. Você não vai estar numa reunião de celebridade. Concordo. Você vai estar numa reunião com pessoas com um nível de aprendizado, talvez até inferior ao seu, porque eu não domino nada, eu sou uma curiosa, eu sou uma leitora, eu não sou estudiosa, minha irmã é estudiosa, mas eu não sou. Agora, quando me dão uma tarefa, eu vou até o fim. E hoje foi o dia de pedir dinheiro. Aí um amigo meu mandou para mim uma piada de um padre, que o padre não podia ver nada que não pedisse. Aí, numa hora de uma homilia lá, ele disse, olha, nós vamos botar aqui na igreja não sei quantos splits para refrescar o ambiente. Aí a plateia aplaudiu. E eu estou tranquilo, porque o dinheiro vai dar 425 mil, porque o dinheiro vai sair do bolso de vocês. Aí alguém mandou para mim, foi teu aluno? Alguém mandou para mim assim mesmo, foi teu aluno? Porque, eita, mulherzinha, para pedir. Aí, quando Silvinha, eu quero ajudar, e eu toda assim, quando foi, eu disse assim, o gás acabou, eu disse, levo daqui de casa. Aí Senira disse, mas vai ter que pagar do mesmo jeito. Eu disse, que nada, menina, eu sei a quem eu vou pedir. Silvinha, não precisa ser todo dia, mas tu pode pagar o gás. Aí ela, isso, sem dar, eu ia dizer, pode dar mais. Eu disse, não, dá. 75 é do gás e 25 é da verdura. Por quê? A boa vontade. Aí o pessoal mandou a história do padre. Esse padre foi ter um aluno, porque tu pede, Vicente. E quando você cai numa leitura como essa, dona Luz Carla, é exatamente aquele foco que você passou para mim. Se nós nos ativermos aos ensinamentos e à exemplificação de todo um contexto histórico, independente de qualquer tipo de filosofia, o que é que nos pauta o caminhar? Eu tenho o conhecimento e eu vou aplicar ele no meu dia a dia. Porque quanto mais eu detiver o conhecimento, melhor para a minha evolução, porque eu vou estar entendendo o que é que eu posso fazer o bem na minha escolha. Tia Cleide, boa noite. Oi, Cleide. Bem-vinda, Cleide. Ó, Silvinha. Eu vou entender por que e quando e como eu posso fazer o bem, e ao fazer o bem, eu tenho que fazer ele de modo espontâneo, internalizando, porque o que foi que Cristo nos deu? Uma proposta de amor, de reforma, de entendimento, e sua inteligência suprema, dona Luci Carla está caladinha, eu vou puxar. Então, da sua inteligência suprema, ele deu uma arma que as pessoas continuam sem saber usar, o livre-arbítrio. E lá no item 6, ele ainda toca assim, tudo depende de sua escolha. Aí, Beta vai, faz a interpretação do texto e coloca o quê? As facilidades da porta larga. Se eu fizer, eu ganho. Se eu não fizer, eu ganho do mesmo jeito. Então, para que eu vou me esforçar? Mas o bem é uma proposta que está implícito na dignidade humana. Eu não gostaria de estar no lugar dos irmãos caídos, que hoje nós estamos nesse ciclo de amizade, esse projeto Mãos Amigas, que surgiu para o nosso Bezerrinha. Se eu não posso estar no lugar dele, e o que é que eu posso fazer para tirá-lo do chão? Não vamos fazer milagre, mas vamos, pelo menos, minimizar aquela fome, aquela dor, aquela sensação de solidão, de não ter ninguém por ele. Aí, na hora que eu faço isso, eu estou acompanhando quem? A história de Jesus.
né? O que é que ele veio fazer entre nós? A quem ele consolou? A quem ele foi buscar, né, Luiz Carla? Não foi isso que tu disse? A quem ele foi buscar, a quem ele consolou, a quem ele procurou. Ele podia, né, estar cercado, ele não era um Deus, ele não é Deus, ele não é um rei, mas ele foi o quê? Para os humildes. Suas mãos ficaram calejadas, ele não é Deus, ele não é rei, ele não é Jesus. Então, na hora que você olha para este homem, aí você pede misericórdia. Senhor, me dá o merecimento de ter a tua misericórdia, porque a gente tem a informação, e na hora que qualquer um que está hoje nessa história, nessa sala, sabe o que é que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu livre-arbítrio, com as minhas escolhas. Pronto. Aí onde é que o Cristo o Consolador entra? Desde o começo, e quando ele nos ama e nos conhece antes do nosso nascimento. E este homem vem, esse Espírito vem, se materializa, dá o exemplo, sofre. Jesus sofreu tudo que não merecia. E o que é que a gente está fazendo? 2021. O que é que mudamos? Será que a gente não estava lá naquele pessoal que o perseguiu, que o ignorou, que o desconheceu? Aí, o que é que Deus faz, na sua grandeza, com todo o nosso merecimento, pela sua misericórdia divina, nos dá a oportunidade do reencarne, do corrigir, do entender, do melhorar. E aí segue. Bora, dona Luiz Carla, aquilo que você me disse de tarde. Antes de Luiz Carla falar, estamos, viu, a presença de Joelma, e já deixo ela de sobreaviso que na próxima sala de conversa eu gostaria que ela iniciasse. Silvia, a Joelma, eu gosto muito das exposições dela, sabe? Ela não gosta muito de parecer, mas quando ela faz umas abordagens no Bezerra, era só isso que eu queria acrescentar. Então você já fica sobreaviso, assim como Beta fez, você inicia quarta-feira a sala, 10 minutos, viu? Sobre o assunto, e depois a gente destrincha. Pronto, agora a Lucy Carla. Concordo com Jacira, viu? Pode ter esse conhecimento para fora. Não, é só porque eu falei para ela que eu estava refletindo sobre o tema, né? Aí até a Aninha fez. Eu não estou nesse nível de ficar refletindo, não. Eu fico buscando conhecimento de outras pessoas. Também não é assim, né? Às vezes a gente pode se permitir, né, ver o que vem de dentro da gente em termos de absorção de conhecimento, né? E transpor para as pessoas, e aos poucos a gente vai ajustando o nosso próprio pensar, né? Eu acho que a gente tem que se permitir essa experiência, essa vivência, eu acho que é interessante. E assim, baseado em tudo, né, tudo que a gente viu, né, no capítulo como um todo, o que me chamou mais atenção, e eu cheguei até a comentar, né, com o Francisco hoje, foi sobre o Consolador Prometido, né? Eu fiquei pensando assim, fiz as minhas reflexões e vou passar para vocês, porque é onde vão vir os ajustes também. Eu, como iniciante, né, também no conhecimento do Espiritismo. Então, assim, eu vi que Jesus, quando ele anuncia, né, ainda na sua vida terrena, que a gente conheceria o Consolador Prometido, né, ele fez, assim... Ele passou para a gente essa informação, mas ele passou assim, uma condição para isso, né? Como é que a gente conheceria esse Consolador? Né? Teve uma condição para isso. Então, na passagem mesmo que tem no texto, né, fala o Consolador Prometido, que é o Espírito de Verdade, que o mundo não o recebe porque não o vê e absolutamente não o conhece, né? Então, se não houve nenhuma distorção em relação à tradução, né, das escrituras, ele mostra uma única condição para que a gente esteja com o Espírito de Verdade, né, com o Consolador Prometido, eternamente conosco, né, que é guardar os seus mandamentos, amar a Ele, a Deus, né, e guardar os seus mandamentos. Né? Então, essa condição a gente vê no texto, né, tanto na escritura também, nas escrituras e no texto que a gente leu, que diz assim, se me amais, né, e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, que é Deus, e ele vos enviará um Consolador Prometido. Veja, houve uma condição, né? Aí eu pensei, isso é questão lógica, assim, há uma condição, então é português puro, né? Se me amais e guardais os meus mandamentos, entendeu? Então, aí ele continua, o Consolador, que é o Santo Espírito, como a gente vê no texto, nas Escrituras tem o Espírito Santo, né?
ele vos ensinará e vos fará recordar o que Jesus, né, assim, que Jesus nos disse, né, que ele fala, né, que vocês vão recordar o que eu vos tenho dito, né, mas assim, quando ele diz isso, então, eu penso assim, né, então Jesus falou tudo. Se ele disse que a gente vai só recordar, então ele falou tudo lá, sendo que a gente, por nossa imaturidade ainda, né, espiritual, Esqueceu. a gente não percebeu, né, ou a gente não compreendeu bem as palavras. E veja bem, ele fala isso aos seus discípulos, ainda em vida, lá, né, ainda antecipando, né, que iam deixar eles em vida, mas disse, não se preocupe, porque quando eu partir, eu vou deixar com vocês um consolador. Se me amais e guardai os meus mandamentos. Quer dizer, ele sempre está fazendo essa referência, né? Aí o texto segue até em João, né? Eu li todo João, assim, nessa parte 14 e tal, e ele diz que não nos deixaria órfãos, tudo e tal. Mas ele fala, né? A parte principal, né? O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, o mundo não o recebe porque não vê e não o conhece, né, absolutamente, ele vos será enviado. Eu rogarei ao Pai para enviar para vocês, considerando essa permanência. Mas veja o esclarecimento também, aí foi isso que eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, se Jesus falou isso para os discípulos, né, aí ele diz assim, vai ser enviado o Consolador, mas vós já o conheceis. Se vocês verem lá na passagem, que eu não decorei qual foi o coisa, vós os conheceis, porque já habita em vós e estará convosco para sempre. Caso, assim, me ame e guarde os meus mandamentos. Ou seja, os discípulos, eles já tinham o Consolador prometido. Ele foi claro quando disse isso. Eles já tinham, né? Porque eles guardavam os mandamentos, mas ele disse, vai continuar comigo, com o Consolador, se guardar os meus mandamentos, né? Então, assim, baseado nisso, e na minha reflexão, eu penso assim, eu sei que o Espiritismo, né, a gente acredita, a gente estuda, que o Espírito de verdade, né, ele preside a terceira revelação, né, que é o Espiritismo. Mas eu fiquei pensando, eu digo, poxa, mas essa promessa de Deus, né, feita por Jesus, assim, ela foi para todos nós. Não houve um direcionamento específico, entendeu? A gente sabe que o Espiritismo, ele é um caminho, e eu considero, né, tudo que se fala do Espiritismo, eu considero fielmente, mas é mais um caminho para se alcançar esse Consolador prometido eternamente, para ter a presença dele eternamente conosco. Entendeu? Ele é um dos caminhos, baseado na condição que Jesus nos colocou, né? De guardar os seus mandamentos, né? Então, assim, tudo que foi dito a respeito do Espírito de verdade, né? A respeito do Espiritismo, na passagem que a gente leu aqui, eu considero principalmente quando diz assim que o propósito do Espiritismo nas nossas vidas, né? O conhecimento das coisas, do que a gente foi, né, o que a gente está fazendo hoje aqui na Terra, né, de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Essa sintonia que há do Espiritismo com as leis divinas, né? Esse conhecimento da espiritualidade, esse conhecimento, né, esse esclarecimento, na verdade, um esclarecimento da nossa realidade espiritual, né? Então, é inegável isso, é inegável. Mas, aí vem o ponto principal, assim, né? Eu digo, poxa, essa promessa foi dada a todos nós, né? A gente tem isso em mãos, a gente tem um conhecimento, né, bem racional, bem direcionado, mas outros direcionamentos também, outras vertentes, vamos dizer, têm o mesmo caminho, porque tem o mesmo propósito, todos com o mesmo propósito de conhecer, de reconhecer o que está fazendo, o que as pessoas, né, estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Mas, claro, com direcionamento diferente, né? Eu digo isso porque até os temas básicos, né, do Espiritismo, que diferem de alguns outros direcionamentos, que seria a reencarnação, né, que seria a vida pós-morte, e a gente vê isso esses temas em outros lugares. Mas
a gente tem um aporte maior de conhecimento, é verdade, né? Mas, assim, o principal para esse Consolador prometido, né, que Jesus prometeu e vai estar eternamente conosco, está fixado numa condição só, de a gente amar a Ele e amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E até na passagem aqui no 5, né, justamente o Espírito de verdade, ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Tá vendo? Amai-vos. Não tem algo mais poderoso, né, do que o primeiro mandamento, que é o amor entre as pessoas, né? Então é isso, minha gente. Eu queria, assim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis, né, passar, mas foi esse meu entendimento, viu? Olha, antes de Beta falar, vocês acreditam que a gente conversou muito, eu e Lúcia Carla, e ela disse até que talvez não participasse, assim, porque não tinha refletido. Eu digo, menina, a estrutura do capítulo é um todo. Você pode falar do Espírito de verdade, do Consolador, e vai ficar, não é verdade? E foi importantíssima essa sua colocação, porque o Espiritismo nunca, os espíritos que compõem a doutrina espírita, nunca colocaram o Espiritismo como única ponte de salvação, como a doutrina que... Não, os espíritos não têm essa preocupação. Até porque, substanciado, baseado em Jesus, quando os próprios judeus que tinham essa visão restrita de povo escolhido, povo salvacionista, aquele que queria salvar, que tem muitos judeus que até hoje acreditam nisso, e perguntaram a ele: Senhor, são muitos que se salvam? E ele, com muita propriedade, englobando a todos, todas as doutrinas que tivesse como única base o quê? O amor a Deus e ao próximo, como você, Lúcia Carla, colocou. Ele disse: meus discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia. Os termos estão, alguns, desatualizados, mas a essência do pensamento é algo assim extraordinário e atual, porque Jesus disse isso, englobou a Terra sem ter telescópio, sem ter a tecnologia que tem hoje. Imagine isso sendo dito 2000 anos atrás. Era alguém que tinha um conhecimento profundo de tudo e de todos, até porque quando ficávamos tristes na passagem evangélica, né, e ele dizia: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque antes de serdes eu já era, e já vos amava. Ou seja, antes de sermos protótipo da criação, de um planeta que seria entregue a ele para ser governador, ele já nos amava. Veja a condição de Jesus, amar aquilo que ele nem sabia, nem estava criado. É uma essência de um espírito altamente superior, sem ser o único. Então, jamais a gente poderia perder essa contribuição de Lúcia Carla. Agora, vou passar para a Beta, muito bem, que ela tem algumas considerações, e a gente, quem quiser depois pode falar, e a gente vai fazer de tudo para terminar exatamente às 21 horas, tá certo? Porque eu sempre disse a Lúcia Carla, e vou dizer, nunca dará tempo, porque nem as colocações que eu ia fazer, porque eu iria dizer quem é o Espírito de verdade. Aprende de espíritos, Jesus seria o próprio Consolador. Alguns defendem que é um espírito familiar de Kardec, porque se a gente não entender isso, a gente não entende a proposta nem do Espiritismo, muito menos de Jesus. E veja que nós temos 164 anos de Espiritismo e ainda existe essa polêmica infindável no movimento espírita. Uns defendem que é, outros que não, entendeu? Então, palavras com Beta. É só uma consideração que, enquanto Lúcia Carla falava, que a gente também conversou, não foi, Lúcia Carla? Eu quero dizer que a gente iria ficar sem essa forma que você tem de filosofar, como filosofar, perdão. Filosofar. Então, não é não? Perdão, é o nervosismo. Mas todo mundo entendeu. É só para as palavras ficarem corretas, mas todo mundo entendeu. Então, iria ficar sem esse raciocínio que ela tem. Porque na doutrina, a base é a filosofia. Então, a gente tem a oportunidade de se expressar daquilo que a gente entendeu. Então, obrigado por você ter ficado. E outra coisa importante, enquanto ela falava, justamente da última frase, espírita amai-vos, espírita instruí-vos,
a gente lembrou de uma mensagem, prece por entendimento de Emmanuel, que ele diz assim: Senhor, nos auxilia a compreender mais, a fim de servir melhor, porque só assim as bênçãos que tu nos concede podem fluir através de nós, em nosso próprio apoio e em apoio a todos aqueles que nos compartilham a existência. Eu acho esse trechinho da lição, de uma mensagem belíssima, que é o livrinho de mensagem, a paciência, né? Então, e outra coisa só, é agradecer a esse filho do coração chamado Rafael Amaral, por sua presença aqui, que eu estava sentindo muita falta sua, de verdade, viu? Olha, um beijo no seu coração, porque foi essa filha do coração, Lucy Carla, que trouxe esse filho para o meu coração. E a gente sentiu muito sua falta, tá certo? Que maravilha! Então, agradeço. Era só isso, Chico. É verdade, fez quer falta. Quer dizer alguma coisa, meu filho? É. Assim. E aí? Como retribuir, Rafael? Né? Tá me ouvindo, gente? Estamos. Estamos, sim. Ô, Aninha, me colocaste até numa posição difícil de retribuir palavras tão afáveis e tão consoladoras, né? A gente falando de consolador, prometido, a Aninha vem com suas palavras consoladoras. Mas verdade. É um prazer enorme estar com todos esses baluartes aqui, né? É que não tem muito tempo mais para falar, mas só gostaria de agradecer de estar aqui, de adquirir conhecimento com pessoas tão experientes, né? A minha, a Jacira, Joelma, estava morrendo de saudade de Joelma, todos vocês, né? Lucy, Silvinha, prazer em conhecê-la. Francisco, Rafinha, você é um fofo. Né? Denise também, meu amor, apareça para nos agraciar, né? Então, só agradecer, né? Acho que vocês já falaram, né? Completaram muito a questão do assunto de hoje. Denise. Não tem muito tempo, não tem nem muito tempo, né? Cheiro. Como mas você, tempinho, Rafael, assim, tem um tempinho, eu percebi que você até gostaria de participar. Então, eu já digo o seguinte: depois de Joelma, na próxima sala, você terá também o tempo que, uns 10 minutos também no máximo, para você também se pronunciar, tá certo? Joelma e você. Tranquilo. Tá? Pronto, isso é que eu gosto, tá certo, minha gente? Concordam? Vai ser uma maravilha para nós. Denise, bem-vinda, minha filha. Se pronuncia então, aí, pelo menos. Só para concluir, deixa eu concluir, Denise, rapidinho. Pode, vá, tranquilo. Finalmente, que deixa aqui, né, a questão é que nós nunca estamos sozinhos, né? Ao longo de toda a construção desse planeta, em todo o processo evolutivo desse planeta, nós, filhos ingratos, né, sempre nos transviamos. E Jesus nunca nos deixou sozinhos. Sempre voltou. Tanto que, quando o Espírito de Verdade ele começa a falar, ele recapitula: filhos transviados de Israel. Olha, desde lá do Antigo Testamento. Então, nós temos essa tendência, é incrível, né? Nós temos essa tendência de transviarmos do caminho da retidão, né? E nós nunca estamos sozinhos. O Cristo veio, né, para trazer a segunda revelação, né? E como Carla deixou bem expresso, né? Ele prometeu a terceira, caso o amássemos, né? Caso cumprisse o mandamento. E ele trouxe a terceira, para mais uma vez nos colocar no caminho da retidão. E essa terceira, ele fala aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia, paralelamente com o Evangelho, ele fala, né, que ficará para sempre com vocês, né? Então, é isso, gente. É maravilhoso estar com vocês e só tenho a agradecer. Maravilha, olha aí, participou também com muita profundidade, um jovem, né? Mas dando a contribuição nesse processo de construção do pensamento, que é o mais importante, não é? No final, a gente tem um conteúdo muito grande quando a gente soma a contribuição de cada um. Então, a gente vai encerrando o nosso encontro, lamentavelmente. Veja que ficaram muitas questões ainda, mas isso eu vou repetir. Vou lutar para que seja uma praxe
no Bezerra de Menezes, em vez de uma palestra, poderemos até ter, que eu sei que muita gente defende essa forma de abordagem, mas eu penso que a gente constrói, a gente adquire muito mais com esse processo de construção do conhecimento, quando todos dão a sua participação, não é? Eu acho que o aprendizado, penso eu, que o aprendizado, no final, é muito maior do que se alguém, por mais expert que fosse no assunto, centralizasse o tema, tá bom? Então, quero mais uma vez agradecer, faltando 2 minutinhos. A Denise está ali, dá pelo menos seu alô, viu, para a gente fazer a nossa prece. E vou pedir já, depois de sua fala, Silvia, você não falou porque não quis, mas a próxima também já está convocada, viu? Joelma primeiro, Rafael e depois você, tá bom? E depois a gente. Então, Denise, rapidamente, vai falar, diga. Viu, Cleide está aí, Cleide. Está aí, ó. Eu dei as boas-vindas a ela, tá certo? Que ela esteja presente e também. Voz. Ela está dizendo que está sem voz. Pronto, mas está conosco e é o que é o mais importante. Então, 1 minutinho para a Denise e depois eu vou pedir para a Joelma fazer a nossa prece final, tá bom? Gente, só boa noite, né? Cheguei tarde hoje do trabalho, tive uma coisa para resolver. Aí disse a Felipe, faltam 15 minutos, eu vou entrar só para olhar para a cara desse povo lindo, né, que a gente está vendo pouco. E conhecer a Silvia Vanderlei. Silvia, eu acho que eu não a conheço, agora estou muito feliz em ver Rafael aí, viu, Francisco? Esse jovem é uma preciosidade. Começou a fazer parte da GEPAR. Seja bem-vindo. Só podia ter ficado logo aqui em casa. Então, beijo para vocês, muita paz e saudade de todos. E aí, na próxima quarta, vamos ver se a gente consegue chegar mais cedo. Pronto, muito bem. Agora vamos passar para a Joelma, agradecer tudo que tivemos, foi extraordinário. A repercussão da primeira, como disse, foi extraordinário com o público externo do Bezerra. O vídeo vai estar postado no YouTube, no nosso canal, lá do YouTube. E aí, Joelma, com a palavra, agradecendo a todos e todas, e que Jesus continue amparando os nossos propósitos. Joelma encerra com a prece, viu, Joelma?